Bom dia, pessoal. Meu tempo é curto, então falarei o mínimo possível, embora algumas questões introdutórias sejam necessárias. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os meus amigos membros da mesa. Em especial, gostaria de cumprimentar a professora Maria Emília, porque nós estamos na Semana da Mulher e na figura da professora Maria Emília e também da presidente da mesa, doutora Maria Flávia Máximo, eu cumprimento todas as mulheres que estão participando deste encontro, sobretudo pugnando, não por um dia da mulher, mas por um ano, por uma década, por uma existência inteira da mulher. Eu fiz um comentário nessa semana de que, quando eu chego em sala de aula, 85% do meu público são mulheres. E eu não sei o que é que acontece, que as mulheres ainda não começaram a eleger só mulheres. No dia em que isso acontecer, a coisa vai melhorar. Nós temos que votar nos nossos iguais. E a mulher deveria votar na mulher. E terminaria essa saudação, professora Maria Emília, dizendo que eu tenho convicção do que a mulher faz pelo mundo. A mulher faz pelo mundo, pelo planeta, pela nossa existência. E é esse tipo de reconhecimento que a mulher está merecendo e esse espaço que ela precisa conquistar. Então, saúdo todas as mulheres nas pessoas das nossas ilustres representantes da mesa. Gostaria muito também de fazer um registro de solidariedade aos nossos amigos advogados trabalhistas, que têm sofrido, nos últimos 24 meses, ataques atrozes aos seus direitos. E também nossos amigos juízes do trabalho, que têm sofrido na carne as novas ondas desse nosso sofrido país. Primeiro, com a redução do orçamento da Justiça do Trabalho, e um relator no Congresso Nacional, há 2 anos atrás, dizendo que era preciso diminuir o orçamento da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tinha que acabar mesmo. E agora, um presidente da Câmara dizendo que a Justiça do Trabalho tem mais que acabar. Então, nós estamos vivendo tempos muito sombrios, tempos de estarmos alertas, tempos de sairmos de dentro do casulo, porque, se a advocacia não participar ativamente disso, o que está ruim pode, sem dúvida alguma, piorar, e nós vamos sofrer isso na carne, já estamos sofrendo. Quantos ataques nós não temos sofrido nos últimos meses em relação aos nossos direitos, às nossas prerrogativas, e até mesmo ao direito do nosso cliente de receber aquilo que está em juízo. Então, a advocacia tem de se unir cada vez mais para que isso se ultrapasse, para que isso seja vencido. E me solidarizo com os advogados trabalhistas em especial, e me solidarizo com a nota que a AMAT divulgou na noite de ontem sobre toda essa celeuma. Gosto muito do trabalho que a AMAT realiza, embora eu humildemente me reconheça que eu não sou advogado trabalhista, mas toda solidariedade aos nossos colegas trabalhistas. Bom, e aí, o nosso evento é um evento, de certa maneira, de congraçamento, festivo. Nesse instante, eu poderia dizer, vou começar a falar do meu tema e vamos agora dar um tom de festa. Mas sinto muito, esse tom de festa não se iniciará nem mesmo quando eu estiver abordando o tema, que é a execução contra o poder público. Porque, infelizmente, e o Código é bem de se dizer que ele não poderia ter feito muita coisa diferente, porque o problema é, sobretudo, de índole constitucional, mas, infelizmente, a execução contra o poder público promete continuar sendo uma novela e um sofrimento, tal como tem sido nos últimos anos. Eu, desde que me formei, até o ano de 2011, 2012, eu trabalhei com colegas, sobretudo na área da execução contra o poder público, sobretudo advogando contra a União Federal. E olha que a União Federal ainda paga, no final das contas, depois de muita ladainha, paga os seus precatórios, porque, em relação a outros entes, nem isso acontece. Mas, devo dizer, é muito sofrido o ato de advogar contra o poder público. Eu diria até mais. Como eu já passei dos 40, tenho 41, caminhando para 42,
eu costumo dizer o seguinte: depois dos 40 anos não se deve mais advogar contra o poder público. Por quê? Porque você está fazendo um patrimônio para deixar para filhos ou netos. A perspectiva de receber em nome do cliente e receber os sacratíssimos honorários, ela é cada vez menor, ela é muito pequena. E o novo Código de Processo Civil está muito longe de resolver esse problema. Muito longe. Ele não resolveria e não resolveu, infelizmente. A execução contra a Fazenda Pública, como todos nós sabemos, o tempo é curto, então eu vou abreviar algumas questões, já considerando que nós dominamos estes temas. Ela tem fundamentalmente uma questão, que a diferencia das demais execuções. Trata-se da impenhorabilidade do bem público. Sendo impenhorável o bem público, o regime geral de execução aplicável às pessoas naturais e jurídicas particulares é um regime que não se encaixa, que não pode ser aproveitado pelas entidades de direito público. Por quê? Porque os bens públicos sendo impenhoráveis, obviamente, nós não podemos ter a fase de expropriação. Perfeito, mas, por outro lado, o poder público está submetido ao princípio da legalidade estrita. Então, tão logo tenha passado em julgado a sentença, o poder público vai pagar. Ah, não, temos um outro problema, que é a questão dos limites orçamentários para realização de despesas, ou seja, a despesa tem de ser orçada. Se o Brasil fosse um país sério, e aqui eu falo de uma seriedade que viria de décadas e décadas, remontaria ao início do século XX, nós diríamos o seguinte: olha, o poder público vai sim pagar, tão logo haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória em quantia certa, ele vai pagar, porque já existe uma estimativa de quanto ele deve por ano em razão de débitos judiciários, e isso já foi aprovado na lei orçamentária do ano passado, essa estimativa já está feita, claro, em cima de uma média dos anos anteriores, fazendo as projeções dos incrementos, sobretudo por conta de inflação e desvalorização da moeda, mas o poder público vai pagar em poucos dias. Não, não. Países sérios fazem assim. Eles estão também submetidos à regra da prévia dotação orçamentária, mas isso já está previsto em cima de uma média dos anos anteriores. No Brasil, não. No Brasil, nós vamos fazer o seguinte: o débito deverá ser inscrito numa lei orçamentária, num projeto de lei orçamentária, que terá de ser aprovado, e aí, no exercício financeiro seguinte, a gente paga. Ah, e tem mais um trote no meio desse caminho. Segundo o artigo 100 da Constituição Federal, os débitos têm de ser inscritos até o dia 1º de julho, para que haja o pagamento no exercício financeiro seguinte, porque, senão, fica para o exercício financeiro subsequente. É aquela história, né? Advogado que advoga contra o poder público, quando chega ali no mês de junho, o cara está num estresse danado. Por quê? Está montando precatório o tempo todo, porque tem lá o deadline do dia 1º de julho. Então, a coisa está, do ponto de vista, eu diria até constitucional, construída para se protelar o poder público de maneira endêmica. Isso não tem a ver com nome de dirigente, não tem a ver com partido, tem a ver com uma cultura. O poder público, de maneira endêmica, não gosta de pagar, protela mesmo, e a Constituição o ajuda, através do Instituto Precatório, que, aliás, curiosamente, deveria ser um instituto bom, porque, quando foi inserido no texto de 1934, o que se pretendia era resolver um problema que existia. Qual o problema? Não raras vezes o parlamento, na discussão da lei orçamentária, se debruçava sobre as sentenças judiciais. Eu estou falando da República Velha, então devia ter meia dúzia de ações também. Mas o parlamento se debruçava para chegar à conclusão acerca da justiça. O professor Fernando Jaime, nós todos o saudamos. O parlamento se debruçava sobre a sentença para indagar se era justo ou não incluí-la na lei orçamentária. O precatório veio para resolver isso. Ou seja, ele veio com boa intenção, embora se diga, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Mas o precatório veio para isso, para tentar obstaculizar a tentativa, a medida do parlamento
de fazer um controle de legitimidade da sentença proferida pelo Poder Judiciário. Bom, fato é que, ao longo das décadas seguintes, sobretudo depois do período de hiperinflação, que começa no início dos anos 60 e só termina em meados dos anos 90, se é que terminou, né? Mas, com a hiperinflação, o Instituto Precatório se desmoralizou, porque antes de 2000, os precatórios eram pagos independentemente de qualquer cláusula de reajuste, independentemente de qualquer correção monetária. Então, os sujeitos pediam um precatório em, vamos supor, agosto de determinado ano, num valor que dava para adquirir um edifício inteiro, e quando ele ia receber o valor do precatório, talvez 1 ano e meio depois, aquela cifra não pagaria nem um mês de aluguel de um dos apartamentos daquele prédio. O precatório se desmoralizou, ainda teve, nos anos 90, aquele escândalo da Prefeitura de São Paulo, de uma falsa expedição de precatórios, e aí o nome que já estava sujo ficou igual puleiro mesmo. Ou seja, o Instituto é um instituto completamente desmoralizado, e bom seria se acabasse. A invenção da RPV demonstra que é possível acabar com o precatório, porque quando o poder público paga uma RPV em 60 dias, ele está demonstrando que conseguiu fazer a prévia dotação orçamentária a partir daquela ideia que eu expus no início desta fala de hoje. Basta estimar quanto haverá de dívida que é possível pagar fazendo a prévia dotação orçamentária. Então, se há alguma coisa para que nós pudéssemos postular, seria uma emenda à Constituição que acabaria com o precatório ou colocaria o precatório como regra para as grandes execuções que são movidas em desfavor do poder público, e não a execução mediana que acaba caindo nessa maldosa regra. Bom, e o texto do novo CPC? Nós temos agora, gente, a partir do artigo 534, nós temos uma regra de execução contra o poder público. Poder público, entenda-se a fazenda pública, né, que é a expressão tradicional, antiga, são as pessoas jurídicas da administração direta e indireta, incluídas as autarquias e fundações de direito público, relacionadas à União, Estado e municípios. Então, essa é a fazenda pública de que estamos falando. E, a partir do novo Código de Processo Civil, o sincretismo processual chegou a essa execução. E eu não vou comemorar essa chegada do sincretismo, porque eu venho num discurso monocórdico desde o ano de 2002, dizendo que o processo sincrético é uma grande falácia. Alterou-se a maneira de se movimentar a atividade executiva em nome de uma celeridade que não veio. Porque cá entre nós, propor ação de execução ou formular um requerimento executivo não acelera a atividade processual nem em 5 minutos. Talvez acelere em 3 minutos e meio. Mas nós, quando falamos de morosidade, nós estamos computando uma morosidade de anos, ou em relação ao poder público, talvez de décadas. Mas fato é que talvez essa seja a maior novidade, nossa, que novidade chula, né? Pífia, mas a maior novidade da execução contra o poder público do novo CPC. Ela se faz, quando o título for judicial, através de simples requerimento, ou seja, nós agora temos uma fase de cumprimento de sentença também em relação à execução contra o poder público. Bom, eu consigo, talvez, extrair uma vantagem desse regime. Qual é a vantagem? Não haverá mais, pelo menos não neste momento, porque o Código disciplina a prescrição em outro ponto, a prescrição intercorrente na execução. Mas não haverá mais aquele problema de prescrição da ação de execução contra o poder público, coisa que é muito comum, sobretudo nas execuções multitudinárias. Eu estou executando para várias pessoas, mas um dos exequentes não apresentou o documento porque está enfermo, ou então porque morreu e eu não encontrei os sucessores. E aí eu postergo o início da execução contra o poder público em relação a esse credor. No regime antigo, o que aconteceria? Nós iríamos aplicar a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que diz que prescreve a execução no tempo da prescrição do próprio direito material, e em relação ao poder público, isso seriam 5 anos, por conta daquele decreto de 1932,
E o resultado é, depois de 5 anos, sem ser movimentada a máquina judiciária em relação àquele credor, prescreveu o seu direito de ação. Eu não posso mais propor ação em relação a esse credor. Mas se agora o processo é sincrético, se agora eu tenho apenas uma fase de execução, é absolutamente plausível e é de se sustentar que esta prescrição não acontecerá, uma vez que eu não estou propondo nova ação. Há apenas uma nova fase, ou seja, é a mesma atividade processual, só que agora em fase de cumprimento de sentença. Cá entre nós é uma vantagem muito pequena diante da mudança como um todo, né? Bom, consequência dessa alteração estrutural é que o credor, segundo o artigo 534, vai apenas requerer o cumprimento de sentença por petição, contendo requisitos inclusive plausíveis, de identificação dos dados essenciais do credor e identificação do crédito e da maneira como se chegou àquele montante. E depois, a Fazenda Pública, ao invés de ser citada, quem advoga contra a Fazenda Pública, né, no Código passado, estava acostumado a dizer assim, vai citar nos termos 730. Agora não. Agora é intimar a Fazenda Pública para fins de apresentar impugnação, ou seja, no lugar da petição inicial vem o simples requerimento, embora não seja tão simples assim, porque tem requisitos na lei. No lugar da citação vem a intimação da Fazenda Pública, e do lugar dos embargos vem a impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública. Mas aí eu retorno, ainda no artigo 534, a um ponto que me causa estranheza e alguma preocupação. E que, geralmente, quando a gente tem alguma preocupação no direito processual, pode preocupar mesmo, porque a coisa vai piorar. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo. Isso está no parágrafo 1º. Aplicando-se a hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafos 1º e 2º, 113. Trocando em miúdos, aplicando-se as regras de limitação do litisconsórcio. Gente, eu, de certa maneira, participei desse movimento ao longo dos anos 90. Eu advoguei para sindicato, advoguei para trabalhador. Hoje em dia, o pessoal gosta de falar que trabalhador é, como é que chama? Colaborador, né? Não, para mim é trabalhador mesmo, porque aí eu consigo reforçar a ideia de classe social, que nós estamos, inclusive, precisando reforçar nesse momento. Bom, mas eu advoguei para o movimento sindical nos anos 90, e eu vou dizer uma coisa a vocês. A execução coletiva no Brasil se fez graças à intervenção dos advogados do movimento sindical. Porque se nós dependêssemos da vontade... Meu Deus, só faltam 10 minutos para terminar a minha fala. Mentira, falta 1 minuto. Se nós fôssemos depender da vontade da própria magistratura, do conforto da magistratura, nós não teríamos tido processo coletivo no Brasil. Não haveria substituição processual pelas entidades de classe. Nós ganhamos isso a fórceps. Mas eu estou achando que, nesse instante, a vitória parece ter sido vitória de pirro. Por quê? Porque as ações de conhecimento talvez tramitem em situação de substituição processual, ou mesmo, como está sugerido aqui, em litisconsórcio, mas depois a execução é pontual, é individualizada. Claro, meu amigo Marcelo Silva, bom dia. Claro, isso é muito confortável para a burocracia estatal que está lidando com a execução, mas para o jurisdicionado não é. Ou seja, é preciso reforçar a ideia de que a execução coletiva também é um ponto essencial para a celeridade do processo, para um processo que tenha legitimidade constitucional e para um direito que consiga se tornar eficaz dentro de um espaço de tempo confortável e útil para as partes. Então, quando eu vejo esse parágrafo primeiro, falando da possibilidade de se transformar gota a gota nas execuções do litisconsórcio em execuções individualizadas, eu prevejo a morte também da substituição processual pelas entidades sindicais. Aliás, coisa que, na prática, no âmbito da Justiça Federal, já tem acontecido. Então, está muito longe esse projeto que se transformou em lei de Código de Processo Civil, está muito longe de concretizar algo mais importante para a democracia, que nós, nesse instante, necessitaríamos. Bom, e aí, mais adiante, eu vou sugerir o tema, mas não vou dar conta de abordar, porque meu tempo está
esgotado, mais adiante, em relação aos temas que podem ser objeto de impugnação, uma vez mais o Código insiste naquela discussão de inexigibilidade da sentença que esteja fundamentada em lei, que já tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos pontos interessantes do Código Velho é que nós ficávamos discutindo, defendendo assim, não, isso é só no controle concentrado. Aí vem o novo código e diz, olha, isso vale tanto para o controle concentrado quanto para o controle difuso. De maneira que, se o Supremo tiver declarado pelo controle difuso inconstitucional a lei, o poder público impugnará a execução, tentando desconstituir o título sob o argumento de inexigibilidade. Alguns diriam que é a chamada coisa julgada inconstitucional. E eu responderia dizendo, com o argumento do meu querido mestre e professor Rosemiro Pereira Leal, aliás, pessoa que, na minha opinião, faz muita falta no nosso programa. Eu não encontrei o nome do professor Rosemiro Pereira Leal no programa, então acho que faz muita falta a sua presença aqui. Nesses tempos sombrios, a sua contribuição seria muito grande, mas seria, segundo as suas palavras, a verdadeira inconstitucional argumentação sobre a coisa julgada inconstitucional. E o novo Código nos traz esse brinde com uma ou outra carícia, como dizendo, olha, mas isso tem que ter sido declarado antes do trânsito em julgado da própria sentença exequenda e tal. Isso, na verdade, é um afago diante de uma regra que é extremamente perversa. Ponto. Vou terminar dizendo isso apenas? Não, vou terminar com uma última contribuição que não está no Código de Processo Civil. Gente, depois que o credor lê o CPC e diz assim, julgados os embargos, no caso do título extrajudicial, porque agora existe a execução do título extrajudicial também contra a Fazenda Pública, prevista expressamente, ou então julgada a impugnação, aí então você vai expedir RPV para as execuções de pequeno valor, ou vai expedir o precatório, e aí é esperar. Tudo bem, Alain, você falou que demora? Tudo bem, mas a gente recebe. Calma, que não recebe, não. Porque existe uma fase administrativa da tramitação do precatório em que o poder público pode, a todo tempo, apresentar uma petição dizendo que os cálculos estão equivocados e que estes equívocos têm de ser corrigidos em nome do interesse público. E juiz nenhum do Brasil autoriza o pagamento desse valor, enquanto o poder público não tiver esgotado essa argumentação sobre a correção ou não dos cálculos. De modo que eu conheço precatórios que foram expedidos há mais de 10 anos, mas não foram pagos ainda, não por conta de inexistência de recursos públicos, mas porque é sempre possível ao poder público trazer uma argumentação numa fase que se entendeu que é administrativa, sobre a incorreção dos cálculos. Senhores, é o seguinte, no Brasil nós temos a seguinte situação. Aos amigos, a autonomia orçamentária. Aos inimigos, o precatório. É mais ou menos assim que funciona a execução contra o poder público no âmbito do Brasil, neste democrático Código de Processo Civil de 2015. Muito obrigado, eu me coloco à disposição para novos comentários na fase de debates. Muito obrigado.